boa tarde aqui no Insta, boa tarde no Facebook. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para esta nossa conversa semanal. E hoje eu quero falar de equidade de gênero, que é um assunto que venho aí estudando um pouquinho e, enfim, porque por trabalhar muito com mulher, sei o quanto isso faz a diferença na prática, ou melhor, a não equidade de gênero faz uma diferença muito grande na prática, na vida prática da mulher, e muitas vezes eu recebo aqui no consultório mulheres com algumas questões que nem de perto a gente questiona que tenham a ver com uma falta de equidade, mas que tem como pano de fundo, sim, este tema. Então acho que é bem bacana debatermos, falarmos sobre o assunto, porque talvez esse seja um bom caminho para colocarmos efetivamente algumas ações em prática. Claro que a gente já teve um grande avanço ao longo da história, com as mulheres, né, muito mais presentes no mercado de trabalho, né? Claro que a gente fala do mercado de trabalho porque ele é um marco, mas não é só isso. A mulher, né, ela, ao longo da história, ela teve direito a voto, ela deixou de ser aquela pessoa que era dependente do pai e do marido, ela pôde estudar, entrar nas universidades, inclusive, né, dar aula nas universidades, então ser também uma formadora de opinião, uma formadora de pessoas, uma formadora de cidadãos. Ela também foi aí ao longo do tempo, com a possibilidade dos métodos contraceptivos, tendo a possibilidade de escolher quando ter filhos, ela também foi adquirindo a autonomia para o divórcio, que a gente tinha também uma questão muito pejorativa sobre a mulher com o divórcio. Isso também veio mudando aí ao longo do tempo, e falar sobre como tudo isso repercute hoje, quais são as consequências hoje, apesar de todos esses avanços que são incríveis, é importante para que a gente possa avançar um pouco mais. Então, eu sou a Carolina Salles, eu sou psicóloga, coach, eu atendo especialmente mulheres, eu atendo homens também, mas a minha maior demanda no consultório são mulheres, e é interessante, então, porque, né, quais são as questões que eu observo aqui no consultório, muitas vezes, que repercutem esta ausência de equidade ainda, mesmo com todos esses avanços que a gente já colocou. Bom, primeiro uma observação até que extrapola a consultório, é uma observação que eu faço na vida, e as pesquisas mostram isso pra gente, né? Quando a gente olha para o número de mulheres que ocupam altos escalões nas empresas, a gente tem um número muito maior ainda de homens do que de mulheres, e mesmo quando a gente fala de mulheres no Brasil e mulheres no mundo, a gente também tem uma diferença grande. A gente tem hoje uma média de 19% dos cargos de alto escalão sendo ocupados por mulheres, enquanto a média mundial é de 24%. Então nós ainda estamos aquém deste número, e a gente sabe como são desafiadoras as questões para absorver esta mulher dentro do mercado de trabalho, e aí esse é um aspecto com o qual eu me deparo muito. Eu atendo executivas e atendo mulheres que passam por um processo de muito questionamento de dar ou não continuidade à vida de executiva, especialmente quando se tornam mães, porque a exigência que se tem é uma exigência igual entre homens e mulheres, e aqui a gente está falando de equidade e não de igualdade. E por que isso? Porque igualdade é eu tratar todo mundo igual. Então nós somos todos iguais perante a lei e eu trato todos da mesma forma. Agora, quando eu trato todos da mesma forma, eu desconsidero a diversidade, eu desconsidero a pluralidade, eu desconsidero que as pessoas são diferentes e têm necessidades diferentes. Não dá para eu dar a mesma receptividade dentro de um ambiente físico, por exemplo, para alguém que é portador de uma necessidade especial física e para alguém que não é. Eu tenho que ter acessibilidade. Então, equidade, ela tem a ver com, né? Então, não é assim, eu vou colocar acesso para todo mundo e o acesso vai ser por escada, porque todo mundo pode por escada. Não, eu estou desconsiderando quem não pode.
Então, né, equidade eu vou dar... eu vou dar para as pessoas, eu vou ofertar para as pessoas condições em que eu considere a pluralidade e a diversidade. Quando a gente fala sobre isso em gênero, é importante a gente considerar que a mulher ela tem algumas, enfim, diversas questões que são diferentes do homem, mas uma que é talvez central, fundamental, é a maternidade, que ela, inclusive, é um fator de não contratação ou de menor preferência na hora de uma contratação, porque tem a licença maternidade, porque tem todos os afastamentos, né, seja para acompanhar o filho na escola, no hospital, enfim, por motivos de saúde, enfim. Então, se tem uma preferência para a contratação de homens do que de mulheres, porque parte-se do pressuposto que a mulher vai sair muito mais, vai sair mais vezes, ela vai, né, ela tem a licença, maternidade, enfim, então não se prioriza estar com essa mulher no mercado de trabalho. Então, quando a gente fala de equidade, eu preciso considerar esse aspecto da vida da mulher, que sim, ela tem filhos, ela tem um tempo de amamentação, ok, né, que ela tem a licença, ok, e eu vou dar condições considerando esta situação. E é lógico que a gente tem uma questão que as empresas têm a produtividade, elas querem resultados, ok, só que quando ela só olha para isso, ela perde, ela deixa de considerar talentos que ela pode absorver, que ela pode ter e que ela não tem porque ela não aceita considerar ou porque ela dá igualdade e não equidade. Ou seja, todo mundo tem que trabalhar de X a X horas, performar assim, fazer assado, não sair, não tirar licença, é igualdade. Homens e mulheres, e assim, se eles forem competentes, eles vão chegar. Peraí, mas para você comparar isso, você tem que dar condições anteriores da mesma forma. Não adianta você colocar pessoas com condições, com oportunidades tão diferentes como esta situação e dizer que, não, você está dando igual para as duas. Sim, você está dando igual, mas não está considerando a condição específica de cada um. Quando a gente não faz isso, a mulher perde. A mulher perde porque ela tem algumas condições até biológicas, né? Por exemplo, é só a mulher que pode fazer a gestação. O homem não faz gestação. É só a mulher que amamenta. Tudo bem, ela pode tirar o leite, o homem pode dar leite, mas assim, principalmente nos primeiros meses de vida, é a mulher que está ali. É fato, isso é um fato, isso é uma realidade. Agora, se isso não é considerado pelas empresas, se isso não é considerado pela sociedade, ou se isso é considerado como, então, bom, então é por isso que ela não vai mesmo, né, eu prefiro o homem, porque eu não vou ter que me deparar com isso, se este pensamento se mantém, se esse pensamento permanece dentro das empresas, todos perdem, a mulher perde, mas a empresa também perde, porque perde alguns talentos que poderiam estar ali disponíveis e que não estarão. Só que a questão não é só a maternidade, a licença maternidade, é o que acontece depois disso. E aí a gente entra de novo em questões que eu acompanho muito aqui no consultório, e quando eu coloquei esse tema, né, o que é que falta para efetivamente a equidade de gênero acontecer? Talvez o que mais falte para a equidade de gênero acontecer, talvez seja a equidade doméstica, a equidade talvez até mesmo da percepção que o homem tem, que a mulher tem dentro de casa, e de como é a divisão de tarefas dentro de casa, porque a hora que essa equidade começar a acontecer dentro de casa, por exemplo, a licença maternidade ela pode ser compartilhada, em alguns países isso já acontece, inclusive. Aliás, em alguns países, tem, acho que um país, eu não vou me lembrar qual país é agora, que pode-se escolher, né, na hora da maternidade, na hora que se tem um bebê, se é o homem ou se é a mulher que vai sair. Ou X tempo para o homem, X tempo para a mulher. Metade do tempo para o homem, metade do tempo para a mulher. Então, a gente já tem ali algumas questões que fazem um movimento contrário. Ao invés de se considerar a questão da mulher, se coloca o homem nessa mesma condição. E aí, então, agora os dois têm a mesma condição. Então, se eles têm a mesma condição, eles vão ser tratados da mesma forma, porque assim, eu estou contratando e eu não sei se quem vai sair é o marido ou é a mulher.
né, eu não sei quem é, então eu estou contratando, então eles estão em condições muito parecidas, que é diferente do que acontece na maior parte das sociedades e das culturas, que a gente já sabe que quem sai é a mulher. Então, esse já acaba sendo um ponto, muitas vezes negativo, de distanciamento para que ela seja absorvida no mercado de trabalho. E aí, depois disso, né, todas as questões de acompanhar filho quando fica doente, então ter as ausências, ter as faltas, quando isso muitas vezes não é dividido, não é partilhado, não é tido como uma divisão de tarefas, muitas vezes porque o trabalho da mulher é entendido como um subtrabalho, uma complementação de renda, e porque assim, se o filho é nosso, nós dois somos responsáveis, uma hora eu vou sair, uma hora você vai sair, uma hora eu vou sair, uma hora você vai sair. Há uma flexibilidade, ou deveria haver, e isso não acontece, e não acontece porque a gente também não tem uma equidade na divisão de tarefas dentro de casa, né? Acaba sendo, porque culturalmente é uma questão muito mais de responsabilidade da mulher do que do homem, assumir os cuidados com a saúde do filho. Claro que isso vem mudando, a gente tem homens assumindo e participando e realmente dividindo, mas a gente tem ainda um grande universo em que é a mulher que assume isso. E essa é uma responsabilidade das duas partes, porque a mulher toma isso para si e o homem permite que isso também fique só nas mãos da mulher, ele também não entra nisso efetivamente. Então tá uma situação que é um pouco cômoda, né? Talvez. Cômodo para quem, né? Enfim. Essa conta chega para uma das partes. E geralmente essa conta chega para a mulher. Então, não existe uma equidade na divisão de tarefas dentro de casa, e aí isso passa para o ambiente de trabalho, para o ambiente corporativo, e isso passa não só o momento da maternidade, mas por toda a vida da mulher, especialmente quando ela constitui família. E isso aqui eu estou ainda considerando quando é um casal. Agora, a gente também tem uma questão de mãe solo. É muito mais raro, apesar de hoje já termos pai solo do que mãe solo. Ainda porque a gente também, no Brasil, tem 1/3 das famílias, eu não sei se esse dado não está completamente atualizado, mas perto de 1/3 de mulheres que gerenciam a família, então, que são responsáveis por prover a família. Então, quer dizer, isso está muito nas mãos das mulheres. Então, e aí eu estou considerando quando a mulher provê, e lares, então, que não tem homem, de mãe solo, né, que, como eu disse há pouco, é muito maior em número do que quando a gente olha para famílias em que são de homem solo. Então, a gente tem daí mais essa situação, mais essa questão que, de novo, precisa ser considerada quando a gente fala de equidade, porque se é dado oportunidades diferentes de disponibilidade para estudar, para investir na própria carreira, há que ser considerada também uma diferença na hora dessa contratação, na hora do tratamento para esta pessoa, porque se você, né, são dadas condições prévias diferentes, como é que depois você faz a mesma exigência? E aí, se por um lado a gente tem um espaço para equidade dentro de casa, obviamente que a gente tem um espaço também para dentro das empresas, em especial, que precisam começar a considerar esta realidade da mulher. E aí é muito comum, porque algumas executivas que eu também atendo, quase que elas também naturalizam e compram a ideia de que é assim mesmo, é o ambiente corporativo, é assim, essa é a dinâmica, como se isso fosse inquestionável, como se isso fosse, está posto, é assim e acabou. Então, nós mulheres contribuímos também com o não avanço de algumas questões que iriam nos ajudar a nos colocar numa condição mais semelhante. Não é beneficiar a mulher porque ela é mulher e pronto, porque ela é inferior. Não tem nada a ver com isso. Não tem a ver com beneficiar a mulher. Tem a ver com dar condições próximas para os gêneros. Esta é a questão. Né? Não é beneficiar a mulher porque ela é mulher e ela é mãe. É considerar o que acontece dentro do ambiente doméstico, dentro da família, fora dela, quando se fala de um ambiente de trabalho, por exemplo, quando se fala das questões profissionais. E isto não é feito.
Assim, é óbvio que a gente compreende que tem uma questão corporativa, que é business, que é para dar dinheiro, ok, só que a gente está falando de um contexto todo, porque essa mulher também ela é consumidora, ela também cria pessoas que são consumidores. Então, né, se a empresa não considera o todo da situação, porque onde é que isso para? Porque na outra ponta você tem uma pessoa que vai consumir mais ou menos, se ela tiver absorvida dentro desse mercado ou não. Então, desconsiderar a mulher, porque eu só quero algo produtivo, eu só quero a produtividade, tá bom, mas me faz desconsiderar que lá atrás eu preciso ter alguém que consuma, porque eu preciso produzir muito, eu preciso ter muita gente consumindo. Então, se a empresa também tiver um olhar para uma cadeia como um todo, para o sistema como um todo, é uma cadeia em que a pessoa, se ela trabalha mais, ela também consome mais. Então, você olha para todas as pontas dessa cadeia, para todas as esferas desse sistema, a gente começa a ter uma percepção, uma ação, enfim, melhor ainda, né, um resultado diferente das ações que vêm sendo feitas. Então, e isso também aqui não estou nem falando de uma coisa mais específica ainda, que é da mulher negra, em idade mais avançada, com baixa condição financeira, que aí a gente está considerando menos ainda uma série de outras questões que precisam ser consideradas muito quando a gente fala de equidade, porque todas essas questões, essas características que eu acabei de dizer, são características que vão distanciando essa pessoa de ter acesso à educação, de ter acesso a boas condições de trabalho, ela vai se distanciando de morar nos grandes centros. Então, se as condições, se as oportunidades dela vão se distanciando, é claro que no final das contas o resultado que ela tem é diferente. É claro que ela no final das contas tem de bagagem para ofertar é diferente, porque o que ela pôde ir carregando na bagagem ao longo do tempo foi muito mais restrito, em função de um contexto, em função das oportunidades que ela teve, e por conta de ter que atender a muitas vezes a uma questão de sobrevivência, né? Então, assim, de não se qualificar porque tinha que trabalhar para poder pagar a sobrevivência. Então, se tudo isso não é considerado, a gente simplesmente fala, não, direitos iguais para todos, sim, dá para a gente dizer sobre direitos iguais quando as condições prévias são iguais. Não dá para a gente dizer de direitos iguais quando as condições e as oportunidades são diferentes. E é muito complexo, porque a gente também tem, né, uma série de questões acontecendo, inclusive de governo, né, em que a gente parece às vezes estar dando alguns passos para trás. Então, mas o meu convite não é entrar muito numa questão simplesmente política, que eu acho que sim, a gente tem um campo, tem uma possibilidade de atuação, mas às vezes uma possibilidade de atuação menor do que dentro de casa e na vida e ao nosso redor e até mesmo no nosso compromisso, já que mulheres e homens criam filhos. Então, nesse compromisso de estimular e criar gerações que também partilhem, que também observem a equidade como sendo algo a ser buscado, alcançado, vivenciado por essas pessoas dentro de casa e nos ambientes em que elas estiverem, na escola, depois nos ambientes de trabalho, enfim. A mulher e o homem são formadores de opiniões das pessoas que eles educam e criam. Então, enquanto homem e mulher, pai e mãe, também, né, essa lição realmente começa dentro de casa, com o pai e a mãe sendo exemplo para estes filhos, fazendo realmente uma divisão de tarefas e sendo participativos, para que isso seja, né, esteja no modelo de educação, para que isso seja, saia, né, dos muros da casa e vá para a relação que essas pessoas têm com o mundo e que vai ser também reproduzido por essas crianças no futuro. Então, a equidade, ela seguramente tem a ver com questões governamentais, ela seguramente tem a ver com questões corporativas, agora ela também tem a ver com o ambiente doméstico e com aquilo que cada um de nós pode fazer para começar a mudar, ou para mudar efetivamente, ou para contribuir para que esse cenário mude.
Então, qual é a sua parte aí? Como é que você tem feito isso aí dentro da sua casa? Né? Naquela história do ele me ajuda ou ele partilha tarefas comigo? É porque é importante que a gente partilhe tarefas, que a gente faça uma divisão de tarefas, considerando inclusive horário de trabalho, flexibilidade ou não, e não pela questão se é o homem ou se é a mulher, mas muito mais pelas questões que cada um tem e está ali vivenciando. Há que se considerar isso, né? O que eu estou querendo dizer é, não é que é a obrigação da mulher lavar a roupa, fazer isso, fazer aquilo, de jeito nenhum. É o contrário, quem é que está mais tempo em casa e pode fazer isso, independente do gênero? Quem é que está com essa disponibilidade agora? Como é que se faz isso? Como é que se organiza isso? Então, a lição começa dentro de casa, não é só aqui fora, mas é dentro de casa. Então, o que você pode fazer aí no seu dia a dia para que essa equidade de gênero comece a acontecer dentro da sua casa e comece a extrapolar esses números, ou melhor, esses muros, e ir para fora, ir para o mundo. Que tal? Se cada um de nós realmente olharmos para a nossa parte, nos comprometermos com a nossa parte, certamente a gente começa a ter um resultado muito diferente no mundo. Nós podemos ser agentes de mudança no mundo, começando com pequenas coisas. Que tal fazer a sua parte? Hã? E você pode compartilhar essa live aqui no Facebook, você também pode deixar seu comentário aqui no Instagram, falar comigo pelo direct. Caso você tenha pensado em alguma coisa diferente, enfim, estou aqui para a gente conversar também sobre tudo isso. E eu te espero em breve, numa próxima live. E quero deixar o convite também para que você acompanhe os stories que eu estou postando diariamente, sempre trazendo algum conteúdo para que você possa aí no seu dia a dia desenvolver mais suas habilidades emocionais, para lidar com os desafios que a gente tem na vida. Eu falo muito voltado para o público feminino, mas é claro que o público masculino também pode se beneficiar daquilo que eu falo, porque certamente quando a gente está falando de desenvolvimento emocional, de habilidades para a vida, a gente está falando de uma inteligência emocional que certamente todos nós queremos ter e podemos ministrar em qualquer dos setores, dos contextos, enfim, que nós estejamos vivendo, ok? Eu vou ficando por aqui, um beijo muito grande, nós nos encontramos em breve numa próxima live. Tchau, tchau!